abençoado. E você que não está vindo também, você vai ser abençoado demais também. Mas se você quiser vir, esteja conosco, vai ser poderoso, vai ser tremendo. Tem sido muito especial. Levantar às 5h30 da manhã é uma coisa muito legal, não é? Muito bacana. Eu adoro quando o despertador toca. Eu fico assim, sabe? Caramba, despertou, que legal. Vontade doida de levantar, não é isso? Mas eu não deixo despertar a segunda vez não. Tem uns irmãos aí que deixam 7 vezes. Falando, porque 7 é o número da perfeição, pastor. E aí vai tocando soneca. Deus está vendo essa preguiça sua. Mas tem sido incrível. São 40 dias onde nós temos jejuado e orado e clamado todos os dias aqui, você na sua casa. E alguns de nós, você pode observar que está mais feio do que o costume, né? Por exemplo, eu nunca deixei bigode, barba, e eu fiz o propósito de não tirar. 40 dias. Aí eu olho, hoje, 19º dia. Falta 21. Pensa, que maravilha. Mas aí eu fico muito feliz, porque quando eu vi o Ayrton chegando, e eu olhei para a barba dele, eu falei, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia comigo, que a dele está muito pior do que a minha, não é? Tem uma alegria nisso também, né? Tem gente muito pior. Eu estou já ficando bigodudo, irmão. Estou numa agonia maluca com isso aqui. Mas sabe, eu sei que o Senhor não vai esperar 40 dias para poder fazer coisas grandiosas, não. Ele já tem feito coisas grandiosas, E a gente não está jejuando para poder pressionar Deus também e dizer, nossa, Senhor, você não vai ter saída agora, ou se abençoa a gente ou não abençoa. Isso é bobagem. A gente está aqui para poder ouvir da parte do Senhor, estar mais sensível à presença dEle, para ouvir a sua voz, ouvir a tua palavra. E é muito bom estar aqui. Então, se você, por acaso, pastor, eu não estou participando do jejum, começa hoje, né? Se você quiser nem jantar, quando você sair daqui, já começa. Amém? Você que pensou em sair ali no Bulldogs, né? Deus quer frustrar seu plano hoje. Amém? Em nome de Jesus. Você que pensou que não, aquela janta que a gente deixou lá, é só colocar lá no micro-ondas. Aí você olha e fala assim, Deus, obrigado que o Senhor falou comigo no culto hoje. Amém? Mas tem sido incrível. Deus tem algo para poder nos entregar. A cada quinta-feira que passa, a cada domingo. Eu pedi para os meninos domingo agora. Domingo atrasado a gente já colocou mais cadeira na igreja. Eu falei, irmão, não vai parar. Amém? Não vai parar. Vai parar. Nós começamos, a gente nem cadeira tinha. Hoje a gente está com 170 cadeiras aí. E não está cabendo. E não vai parar em nome de Jesus. Amém? Muita gente sedenta. E hoje eu quero ministrar uma palavra que eu ministrei hoje de manhã para os meninos. E essa palavra não nasceu tão somente hoje de manhã. Eu estava conversando com o Robinho ontem também aqui na igreja, à noite. E eu citei essa palavra e o Senhor tocou no meu coração e eu quero tratar sobre isso com vocês nessa noite. Amém? Mas feche teus olhos agora, curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos por essa noite, nós te louvamos pela tua presença. Nós te louvamos, meu Pai, porque eu sei que o Senhor está aqui, está no nosso meio, está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa casa. Eu te peço, meu Pai, que hoje a tua presença ela possa desobstruir os caminhos que estão obstruídos pelo tempo, que estão empoeirados. Alguns, meu Pai, de nós há muito tempo não sentem a tua presença. Alguns até vão na igreja, alguns até têm uma relação estética, alguns até têm uma relação institucional, alguns aprenderam a ser cristãos de profissão, mas já não te sentem mais. A minha oração hoje, nessa noite, toca nesses corações agora, visita esses corações agora com o teu poder. Meu Pai, que o Senhor possa abrir caminho hoje para um novo tempo no coração desta igreja, no coração dos meus irmãos, que eles possam sair daqui, meu Pai, nesta noite entendendo o teu propósito, aquilo que o Senhor quer com cada um deles. Que esse tempo, meu Pai, seja um tempo de ousadia. Visita os nossos corações agora, visita a nossa mente agora perturbada, cansada, volúvel, diante de tantas circunstâncias, que um dia se firma para um objetivo e dali a pouco já não se firma mais. Toca nos nossos corações agora, que muitas vezes, meu Pai, se enveredam por caminhos que o Senhor não está nele. Nos ajuda agora, meu Pai, a observar a nossa própria história e olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer construir nesta história? Fala conosco hoje, fala com a gente agora. Nós estamos aqui, Senhor, muito mais do que
para assistir um culto, não. Nós estamos aqui para poder ouvir a Tua presença. Nós estamos aqui porque queremos Te encontrar. Nós estamos aqui, meu Pai, porque nós estamos com saudade do Senhor. Saudade, meu Pai, de ter um tempo contigo. Saudade de ouvir a Tua palavra e permitir que esta palavra possa permear no mais profundo do nosso ser, da nossa alma. Meu Pai, eu peço que nessa noite, tudo aquilo que tentou nos afastar, nos tirar do Teu propósito, nos tirar, meu Pai, do foco daquilo que o Senhor quer na nossa vida, que isso fique para trás, e que um novo tempo se acenda na nossa história, que um novo tempo se acenda na história da nossa vida, na história da nossa casa, que tudo possa se fazer novo, de acordo com, meu Pai, com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, e que ela permaneça em nosso coração, na nossa vida. Nos guie agora. Nos tira, meu Pai, em nome de Jesus, desse cansaço terminal. Nos tira agora, meu Pai, desse coração desassossegado, e que nós possamos alcançar no Senhor o descanso, o remédio, o alento necessário, para que a gente possa, meu Pai, olhar para a vida com os olhos da esperança, e que nunca nos falte esperança, independente das estações e do tempo, independente da naturalidade das circunstâncias que estão em nossa volta, da natureza das circunstâncias que estão diante de nós, mas que nós possamos olhar para o Senhor o tempo todo, crendo que o Senhor está no controle. O Senhor não perdeu o controle de nada. Nós te bendizemos, Jesus, e te convidamos, fala conosco, abre os nossos ouvidos, fala ao nosso coração, toca na nossa mente, toca na nossa estrutura pessoal agora, cura os que estão, meu Pai, precisando de cura, traz remédio aos seus corações doentes, aqueles que estão doentes emocionais, aqueles que estão carentes. Visita-os agora com suprimento. Visita-os agora, meu Pai, com o Teu poder. Toca agora nas suas almas. Faça, meu Pai, que este dia se transforme em memorial diante do Senhor. É isso que eu te peço, orando a Ti, através do santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode, aplauda Ele bem forte. Aleluia, aleluia. Thiago Knight está nos visitando. Estou feliz de te ver. Feliz de te ver. Ele chegou falando inglês. Eu falei, querido, menos, vai. Menos. Eu te conheço. Para com isso. É do Veracruz. Que isso? Brincadeira. Mas sabe, quando eu vejo o Thiago Knight, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, na casa, certa feita. E o Thiago era um menino muito doido, assim. De repente melhorou. Mas a época era estranhamente doido. E aí ele estava com a capanga, eu chamo na roça de capanga. Tinha uma capanga pendurada assim, num lado, de couro. Entendeu? Com a camisa abotoada até aqui a tampa, pressionando o gogó, sabe? Andando de um canto a outro com alegria, com a leveza, com a sutileza, com, sabe, algo maestral mesmo da parte de Deus. Deus deu graça para você, muito carisma. Deus deu uma graça de Deus para conquistar o coração das pessoas. E é incrível ver o que Deus faz através de você. Deus não é aleatório, Ele não faz nada por acaso. E esse dia, essa noite também não é por acaso. Amém, amado? Glória a Jesus. Vira para o teu vizinho e diga para ele, amado, este é um tempo de ousadia. Fala para ele, amado, seja ousado. Fala para ele, o Senhor te chamou para que você seja uma pessoa ousada e usada por Deus, amém ou não? Cadê os ousados do Senhor aqui? Uau! Amém ou não? Amém? Tempo de ousadia. Mateus no capítulo 25, certamente serei breve, certamente. Ou de certo, serei breve. Vou mudar os termos para poder ficar um pouco mais elegante, né? Robuscado, né? Mais formal, coloquial, para que você não fique tão chateado comigo. Mateus no capítulo 25, do verso 14
ao verso 30, certamente você já leu diversas vezes esse texto. É um texto do contexto, é um contexto escatológico de fim. Mas Deus vai fazer o fim e o começo. Amém, amado? Amém ou não? Deus é especialista de fazer o fim e o começo. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus. E de repente você veio para cá pensando que é fim, é só começo. De repente muita gente fez plano dizendo que é fim. Deus diz, você não sabe nada, é só o começo. Amém. Mas hoje a gente vai aprender algumas lições importantes para que Deus possa lançar a gente no lugar que importa. Amém? Mateus no capítulo 25, no verso 14 diz, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou aqueles que recebeu e granjeou outros 5 talentos. O que recebeu 5, multiplicou 5. Da mesma sorte, ou da mesma maneira, o que recebera 2, granjeou também, negociou também outros 2, multiplicou. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. No verso 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado ou com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Até aí. Esse texto é um texto muito conhecido. Hoje eu quero falar de ousadia, de coragem. Hoje eu quero falar de um chamado de ousadia ao nosso coração. Sabe, Deus quer usar a cada um de nós a fim de que a gente possa produzir, multiplicar e fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Você faz parte daqueles que foram chamados para que Deus possa usar você como instrumento para essa geração. O grande problema é que às vezes a gente acha que é sempre com o outro. Às vezes a gente acha que é o pastor, é outra pessoa, é o obreiro, é o intercessor. Mas o projeto de Deus, ele acontece a partir da sua vida. E o reino vai se expandindo através de você, a partir do momento que ele vai criando espaço dentro da sua estrutura, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Ele vai ocupando esse lugar, ele vai se expandindo, amém ou não? E essa grande obra de Deus, ela começa dentro do seu coração. Glória a Deus, amado.
A Bíblia diz, nesse texto, que o primeiro sujeito, o servo que recebe do Senhor, ele recebe 5 talentos, 100 anos de trabalho, 100 anos, 6.000 denários, que equivalia a cada talento, 100 anos. Ele então pega os 5 talentos e multiplica e ganha outros 5 e entrega 10. O outro recebe 2, multiplica aquilo que recebeu e entrega agora 4. Mas teve um sujeito que decidiu não trabalhar sobre aquilo que recebeu. O foco aqui do texto é não tão somente naqueles que multiplicaram, naqueles que cresceram, naqueles que avançaram, naqueles que cresceram, naqueles que prosperaram, naqueles que alavancaram, aqueles que conseguiram, mas também no texto aponta quem recebeu uma porção e não fez absolutamente nada com aquilo que recebeu. O texto fala de gente que explorou aquilo que recebeu, usou aquilo que recebeu, granjeou com aquilo que recebeu, foi abençoado com aquilo que recebeu, entendeu que era uma bênção de Deus e multiplicou. O que recebeu 2 não ficou chateado porque recebeu 2, porque a Bíblia diz que o Senhor deu ao servo segundo a sua própria capacidade. A um ele deu 5 e a outro ele deu 2. Mas os 2 multiplicam na mesma intensidade. Há um problema grave que a gente recebeu, alguns de nós que estão aqui hoje, talvez não seja o seu caso, mas você conhece certamente alguém que recebeu muito dom de Deus, foi lançado palavras proféticas ao respeito dele, que Deus levantou, que Deus falou, que Deus encheu de capacidade, Deus encheu de inteligência, Deus encheu ele de carisma, de dom, de graça, de brilho, mas ele está escondido. Talvez não seja o seu caso, mas é o caso de muita gente que está por aí. Muita gente que recebeu um alto valor. É gente que recebeu dons no seu coração. Algo foi depositado ao teu coração, à tua vida. Deus depositou favor, graça. Deus remiu, Deus lavou, Deus purificou. Deus entregou uma porção ao coração, mas ele tem sido negligente com aquilo que recebeu. O texto está apontando para alguém que foi negligente. Ele sabia o que tinha recebido, mas ele decidiu não agir sobre aquilo que ele tinha recebido. Ele deu lugar ao medo. Ele disse: é melhor eu guardar. Eu disse mais cedo para os meninos aqui, eu disse: olha, é engraçado que o texto fala de alguém que guardou. Aos olhos do homem, aos olhos do mundo, você pode olhar e notar que, poxa, mas não é uma coisa tão ruim guardar. Ele está protegendo. Por quê? Porque ele não está expondo. Você olha pelo ponto de vista humano, você olha para o texto, Rafa, e você diz: não, é uma coisa até boa. Guardar não é ruim, não. É bom guardar. É legal guardar. Você não expõe a riscos. É engraçado, o texto fala de alguém que guardou, mas o Senhor chama aquele sujeito que guardou de infiel. E por que o Senhor chama o sujeito que guardou de infiel? Por quê? Porque ele tinha um potencial para poder explorar, e nunca explorou o potencial na sua plenitude. Mas ele guardou. Não, pastor, está aqui no cantinho. Eu coloquei no cantinho aqui, protegendo, porque eu sei que ele é justo juiz. Eu sei que ele tem um imperativo, ele é bravo. E eu vou guardar no cantinho, para não correr nenhum risco. Tem coisas que você está protegendo e você está impedindo o crescimento. Tem muita gente protegendo o potencial e não está crescendo, não aproveitando o potencial, porque está protegendo demais. Está criando ali, não, eu vou enterrar ele. Olha o que ele fez, ele preferiu enterrar. Ele disse: eu vou guardar dos riscos, guardar da exposição. Mas ele também não avança. Tem muita coisa que você está protegendo e isso está impedindo você de avançar, de crescer. Há muita gente que recebeu o dom de Deus para poder cantar e não canta. Há muita gente que recebeu o dom de Deus para poder ministrar e não ministra. Há muita gente que recebeu a capacidade de falar com multidões de pessoas. É eloquente, tem um bom repertório, mas não faz. Há muita gente que recebeu a habilidade para poder clinicar e não clinica. Há muita gente que recebeu o dom, a capacidade, o domínio, o poder, poder influenciar uma geração inteira, mas não liga nem a câmera do telefone. Tem um dom de Deus aí dentro, mas não está explorando aquilo que Deus deu. A pergunta é, de forma introdutória, o que você está fazendo com aquilo que Deus
te deu. A gente no nosso meio que decidiu há muito tempo ficar ali guardando para não se expor. Mas aquilo que você protege demais não cresce. Amém ou não amém? Aquilo que você protege demais tem a tendência de não crescer. Filhos que são protegidos demais pelo pai, uma redoma de vidro, coloca uma redominha de vidro nele, não cresce. Aquilo que você fica protegendo demais com o seu coração, criando cerquinhas, não, porque eu não quero me frustrar, eu não quero me machucar, eu não quero me ferir, porque eu já fui muito ferido, já fui muito machucado, já fui muito usado, já fui muito abusado em tantas circunstâncias. Meu irmão, o que Deus tem com isso? A pergunta para nós é: o que Deus tem com isso? Os homens te frustraram, as pessoas te frustraram, as pessoas te enganaram, as pessoas mentiram para você, fizeram promessas e não cumpriram. O que Deus tem a ver com isso? Você decidiu olhar para os homens e não olhar para o Senhor? Então eu quero dizer para você hoje: começa a olhar para o Senhor, porque Ele te entregou algo poderoso, e esse algo poderoso está nas suas mãos. É para que você possa trabalhar sobre aquilo que Ele te entregou, para que você possa multiplicar aquilo que Ele te entregou, para que você possa ser uma fonte de influência para essa geração inteira. Este é um tempo de ousadia. 2 fizeram, ele não fez. Todos receberam, sim ou não? Mas um decidiu não fazer. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Alguns decidiram multiplicar, mas um decidiu enterrar. Então posso afirmar categoricamente para você nessa noite: pare de enterrar aquilo que Deus depositou na tua mão, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Pare de enterrar isso. Seja ousado. O Senhor de repente está falando com alguém nessa noite, dizendo aí: para de enterrar isso, para de deixar para lá. Esse é um tempo de ousadia, de Deus levantar os ousados, os atrevidos, os homens de Deus que vão se levantar nas esquinas, vão se levantar nas praças, nas empresas. Sabe, os homens de Deus que vão se posicionar dentro de casa, homens que vão começar a orar e interceder por mudanças, homens reais, não homens de plástico não, irmão, mas homens reais, homens comprometidos, homens que têm o foco na palavra do Senhor, homens que cresceram, que amadureceram, gente de verdade, gente que foi chamado para poder, meu irmão, mudar ambientes através da sua vida, através daquilo que você carrega algo poderoso. Então usa aquilo que Deus te entregou, para que você possa ser uma fonte de influência para essa geração inteira. Eu já disse isso aqui uma vez. São Francisco de Assis certa vez disse: o melhor sermão, ele não é feito por lindas palavras, ele é feito pela vida. O que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Em Mateus no capítulo 25 ele diz: eu enterrei porque eu tive medo. Medo do que exatamente? A pergunta para nós hoje é: medo do quê? Medo de falhar? Medo do julgamento? Super proteção na sua reputação do que vão pensar de mim? Algumas pessoas não têm crescido porque ficam pensando o que as outras pessoas irão dizer sobre a vida delas. A gente que não prosperou financeiramente porque está pensando o que os outros podem pensar ao seu próprio respeito. A gente que não faz algumas coisas que deveria fazer, sabe que é importante fazer, mas não faz, porque tem medo de ser criticado pelo outro. Se você não está preparado para ser criticado, você também não está preparado para poder prosperar, irmão. Jesus não foi unanimidade no seu tempo. Jesus não continua sendo unanimidade nos dias de hoje. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus era criticado pelos judeus, era perseguido pelos judeus. Jesus foi, considerado uma dúvida até para quem ele não era em dada oportunidade. João Batista duvidou e pergunta lá se é Jesus mesmo ou se a gente deve esperar outra pessoa. Jesus teve que lidar com a dúvida das pessoas, teve que lidar com a crítica das pessoas. Só que às vezes a gente não quer lidar com a crítica de ninguém, a gente quer só a aprovação. Nós queremos ser aprovado pelos outros. Meu irmão, o mais importante é você ser aprovado diante de Deus. Você está comigo, sim ou não?
Glória a Deus, amado. O caminho de crescer e prosperar no chamado, por aquilo que Deus te chamou para poder fazer e chamou para você viver, é encarar isso de frente. Quais são as coisas que têm me impedido de prosperar na medida daquilo que eu posso prosperar? Por quê? Está com medo da crítica? Medo do quê? Da crítica alheia. Você está preso no pensamento de outra pessoa, é isso? A sua vida parou, estagnou, ela não rompe, não cresce, não avança, porque você tem medo dos haters, de quem olha para você pela internet e te persegue na internet. Todo processo de crescimento também gera incômodo. Amém ou não amém? Glória a Deus, amado, você está comigo, sim ou não? E você vai enfrentar isso na empresa, você vai enfrentar isso na igreja, você vai enfrentar isso na sua família, você vai enfrentar isso dentro da sua casa. Jesus disse: se você quer me seguir, prepare-se para aborrecer pai e mãe. Não há crescimento sem constrangimento, sem aborrecimento. O caminho do crescimento, às vezes, é o caminho do aborrecimento, do constrangimento, de ter que lidar com pessoas que não aprovam. Mas se você ouviu da parte de Deus, você tem tudo aquilo que você precisa para prosseguir na direção certa. Eu disse para você no domingo agora sobre a vontade de Deus, de ouvir a vontade de Deus. Mas há algo importante, para além de ouvir a vontade de Deus, tem coisas que Deus não precisa falar com você não, irmão, que você já sabe, que está na sua palavra, aquilo que Deus já se revelou. E aquilo que Deus já se revelou através da sua palavra, você não precisa ouvir Deus falando com você, você já sabe o que a palavra de Deus diz. Amém ou não amém? Mas a pergunta, ainda introdutória, eu disse que eu seria breve, é justamente essa: o que está impedindo a gente de crescer no reino de Deus, como homem de Deus, como servo fiel? O que está impedindo? As pessoas olhando para nós pela vitrine, pela tela, a perseguição, essa teia de perseguição que existe, sabe, lá fora, e que muitas vezes me prende, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo criar, eu não consigo gerar, porque eu tenho medo do apontamento das pessoas, eu tenho medo que a minha família vai dizer para mim, na primeira crítica você desiste, é isso? Alguém chega e diz: não, é melhor você não tentar, porque você pode criar problema. Você foi rejeitado na vida e achou que a rejeição era o final da linha. Pois é, você não conhece a página 2 dessa história, então só vire a página e comece hoje, agora, nesse momento, nesta quinta-feira. Você não precisa de outro dia, você precisa desse dia. Você não tem o amanhã, você tem o hoje. Então comece agora, crie agora, faça agora, coloque energia naquilo que você está fazendo, faça o seu melhor com aquilo que você tem. Amém ou não amém? Nós somos a igreja vibrante, amém, amado? Amém ou não amém? Amém. Que espontâneo. Essa não é uma palavra de exortação, não, irmão. Essa é uma palavra de vida. Eu creio naquilo que Deus colocou no teu coração. Eu creio naquilo que Ele apontou para a tua vida. Toma posse e apropria dessa realidade, avança. Não é tempo de retroceder. O povo de Israel derrubou muralhas, irmão, com trombetas. O povo de Israel estava com vasos nas mãos. Mas existia uma presença de Deus, uma atmosfera diferente os cobrindo. Há uma presença de Deus junto com você. Mas é importante a gente agora fazer uma análise e dizer: o que está me impedindo agora de crescer? É desconfiança? É o receio? É porque o meu pai um dia disse: não, você não vai ser ninguém, você não precisa disso. Para que pensar nessas coisas? Para que isso? Para que aquilo outro? Para que aquilo outro? Aquilo ficou no teu coração e você diz: não, para que mesmo? Eu não preciso. Eu venho de uma família muito simples. Eu já disse algumas vezes, meu pai tem até a 4ª série. Meu pai só escreve o nome dele de trás para frente. Meu pai é simples. Mas é engraçado como Deus faz as coisas incríveis. Meu pai se casou com uma professora. Deus deu graça sobre as nossas vidas. Como é que esses dois mundos se encontraram? Só Deus mesmo. Meu pai pagodeiro, minha mãe pacata. Meu pai acabando com o pagode de todo mundo.
com o forró de todo mundo, com mulas e afins. E minha mãe recatada de casa. Como é que esses dois mundos se encontraram? Em algum canto, Deus apresentou. E de repente os dois se encontraram, a história dos dois se encontraram. Meu pai, mais bruto, rústico, e para nós goianos, sistemático. Minha mãe, uma doçura, quieta, comedida, singela, boa. Meu pai inquieto, atiçado, nervoso. Como esses dois mundos se encontram? A brandura com inquietude. Porque precisa ter brandura para poder aquietar o coração nervoso de alguém agitado. Graça de Deus. E eu vivi num processo muito simples. Como, isso não precisa disso, ou não precisa daquilo outro, não precisa daquilo outro. E eu cresci a minha vida inteira, eu disse para o Robinho aqui na igreja, eu cresci a minha vida inteira dizendo, não é importante, meu negócio é servir as pessoas, servir as pessoas, servir as pessoas. E de repente, eu me tornei escravo de servir. E nunca me posicionei para poder trabalhar com aquilo que Deus tinha colocado na minha mão. Tinha muita gente surfando na bênção que estava sobre a minha vida. Pegando carona. A bênção está com você, aí tem um ló engarupado no teu lombo. Amém ou não amém? E aí, eu percebi com o tempo, eu falei para o Robinho isso, que eu me posicionei, algo me serviu. Eu me casei e eu disse, caramba, cara, não, isso não pode ser mais assim. A vida precisa mudar. Eu comecei a me posicionar. Eu comecei a olhar e dizer, não tem muito valor daquilo que Deus entregou na minha vida, porque se você não consegue aferir valor naquilo que Deus te entregou, ninguém vai conseguir ver ou perceber valor em você também. Isso mudou completamente a minha história. Eu sempre chegava para as relações de cabeça baixa. Não é que eu me tornei orgulhoso, não, porque agora eu sei quem está sobre a minha vida. Não vou enterrar o talento de jeito nenhum. Deus me deu, está aqui, está à mostra. Eu vou trabalhar com aquilo que Deus me deu. Se Deus me deu o dom de falar, se Deus me deu o dom de pregar, Deus me deu o dom, tudo graça de Deus, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. Mas se o Senhor colocou isso na minha vida, eu vou usar para o reino, eu vou abençoar pessoas, eu vou alcançar lugares, eu vou influenciar gente, porque aquilo que Deus colocou na minha vida, a pergunta hoje, o que Deus colocou na tua vida? Então a primeira coisa que você precisa vencer é o medo. Para de ter medo. Como é que eu vou enfrentar isso então? Vira para o teu vizinho, ei, é tempo de ousadia, fala para ele, é tempo de ousadia. Os 3 sujeitos, 2 tentaram, sim ou não? Tiveram êxito, sim ou não? Fica comigo, eu prometo que eu vou encerrar rapidinho. Em nome de Jesus. Os 2 tentaram, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, muito bem, vocês estão aí, glória a Deus. Quando o Corinthians está jogando com o Santos, você grita, né, amado? Os corintianos, tudo feliz. Alegria, essa alegria aí, irmão. Ok. Os 2 tentaram, os 2 primeiros tentaram e conseguiram, sim ou não? E por que o terceiro não conseguiu? Porque ele não tentou. Como é que eu vou saber se eu vou dar certo ou não dar certo? Se o projeto vai decolar ou não vai decolar? Se eu vou romper ou não vou romper? Como é que eu sei? Tentando. Aí de repente você tenta e quebra a cara. Nossa, pastor. Doído. Ok, aprendizado, escola. Tenta de novo. Mais uma vez. Mais experiente agora, amado. Mais treinado agora. Que coisa boa. Porque não é porque as coisas deram errado agora que vão dar errado para sempre. Não é porque não deu certo na primeira, na segunda, que você não vai ter que tentar uma terceira vez. Com mais confiança, com mais preparo, com mais capacidade, com mais argumento, com mais conhecimento, se conectando mais com pessoas, utilizando aquilo que Deus te deu, para que você possa avançar na direção do propósito de Deus na tua vida. Então a primeira coisa importante que eu preciso fazer é tentar.
não tem como avançar sem tentar. Se o nosso maior erro é a falta de tentativa, então por que nós, a partir de agora, não vemos a estabelecer a importância de tentar? Por que você não sai daqui tentando, crendo, confiando? Decida não enterrar aquilo que Deus te deu. Sabe o que acontece? Às vezes você fica com medo da crítica, mas tem um segundo aspecto também. Às vezes é a gente que é muito crítico. Já aconteceu com você? Você faz um vídeo e fala: nossa, não ficou bom não. Sangue do Cordeiro de Deus. Já aconteceu? Mentira. Sério? Aí você vai lá e faz um post, uma postagem. Você tenta, mas aí parece que não ficou bom. Aí o que você faz? Você para. E se você para, você não avança. Às vezes a gente tem medo da crítica. Outrora, ou outro sim. A verdade é que nós somos os mais críticos de todos. Então, como a gente é muito bom na crítica, é muito bom em julgar, a gente fala: eu não quero ser julgado, por isso que eu não faço. Que legal. E por isso que as coisas não estão avançando, porque você está crítico demais. Tem gente enterrando o talento. Muitos não fracassaram porque planejaram e erraram. Muitos fracassaram porque nunca planejaram nada e não tentaram nada. A Bíblia diz que Moisés, ele precisou erguer o cajado antes do mar vermelho se abrir. Nós queremos que o mar vermelho se abra sem que a gente primeiro levante as mãos. A Bíblia diz que Pedro precisou sair do barco antes que ele pudesse então andar por sobre as águas. A Bíblia diz que Davi teve que correr em direção a Golias antes mesmo de derrotá-lo. Você vai precisar tentar. Vira para o teu vizinho e diga para ele: me solta, vai, eu vou tentar. Me solta, vai, eu vou tentar. Eu vou lutar contra isso, contra o meu medo. Eu vou lidar com o meu medo com confiança, com ousadia, com fé. O segundo perigo da gente não crescer e não romper, porque a gente quer se proteger demais. O perigo de proteger-se demais. Quem protege demais, quem coloca numa redoma, quem protege demais, acaba impedindo o crescimento. Em Mateus no capítulo 25 diz: Senhor, eu escondi na terra o talento que me deste. E qual foi o erro dele, Ronaldo, desse servo amado? Ele protegeu tanto que acabou perdendo. Tem coisa que a gente fica protegendo tanto que a gente acaba perdendo. A gente não acessa coisas melhores, ambientes melhores, porque a gente fica com um nível de proteção tão alto sobre aquilo que a gente tem, que a gente perde a capacidade de desfrutar de algo muito maior. O que está te afastando de coisas maiores, mais sobrenaturais, mais incríveis, mais poderosas? De repente seja o seu nível de pensamento, o seu pensamento de escassez. Você vai ter que lidar com um pensamento de escassez, dizendo: eu não mereço isso. Ei, se Deus entregou na tua vida, trabalhe com aquilo que Deus te deu. Não fica questionando por que está na sua mão. Você foi colocado na sua mão. O seu papel agora, meu irmão, é trabalhar. A Bíblia diz que os dois primeiros granjearam, negociaram, fizeram o seu melhor e romperam. Então, em nome de Jesus, eu quero que você saia dessa quinta-feira entendendo que, sabe, existe algo que Deus depositou no teu coração e você precisa romper agora. E a primeira coisa que você precisa romper é com a mentalidade de escassez, dizendo: não, eu não preciso disso, não é para mim isso. E aí você tem a síndrome do pato feio, sabe a síndrome do pato feio? Ou da barba feia demais? A barba feia não, é do pato feio mesmo, dizendo: não, eu não mereço, não é para mim isso. Quando a verdade, Deus tem o melhor para você. Só que você vai precisar se posicionar em fé agora. Você pode proteger tanto o seu coração que nunca mais pode se abrir para uma nova conquista.
Você pode proteger tanto o seu coração que não pode se abrir de novo para conhecer alguém, se conectar com outra pessoa. Você pode se proteger de tal maneira que a sua confiança, sabe, pode ser minada e você pode não crescer com isso. Você pode se proteger de tal forma que a sua fé talvez nunca possa ser compartilhada e outras pessoas poderiam ser abençoadas através da fé que você tem e não são, porque você protegeu demais a sua vida espiritual, o seu cantinho espiritual, e você nunca expôs ao mundo aquilo que você carrega. Pastor, eu tenho medo de ir para o Instagram falar de Jesus. Tem tanta gente falando tanta coisa no Instagram, na internet, por que você não abre uma live agora e começa a falar do amor de Jesus? A primeira pessoa que vai ouvir é você mesmo. Amém ou não? Só que a gente está com medo. A gente acha que sempre é o outro. E a bênção está sobre você. A bênção estava sobre Abraão, não estava sobre Ló. Abraão levou Ló, mas chegou um determinado momento que Ló precisou ir para um caminho e Abraão ir para outro. Abraão chegou para ele e falou assim: escolhe o caminho que você quer ir, eu vou para o outro lado. Sabe, Abraão deixou Ló escolher primeiro. Sabe por que Abraão deixou Ló escolher primeiro? Porque Abraão sabia que a bênção de Deus estava nele. Ló escolheu as campinas, Abraão foi para o deserto. Mas nunca faltou pão para Abraão no deserto. O Senhor sempre esteve com Abraão. O Senhor sempre proveu para Abraão. A provisão de Deus sobre a sua vida. Então não tenha medo. O Senhor está querendo colocar você na rota do crescimento. Deus não recompensa o medo, amados. Lembre-se disso. Deus não recompensa o medo, Deus recompensa a fé. Você pode virar para o seu vizinho e diga para ele: Deus não recompensa o medo, mas Deus recompensa a fé. Diga para ele: que tal então agir em fé a partir de hoje? Amém. Você pode aplaudir o Senhor. A terceira coisa que eu posso dizer para você é que quem não multiplica acaba perdendo tudo. Aquele que não multiplica acaba perdendo. Mateus no capítulo 25, verso 29. Coloca para mim, meninos, por favor. Mateus 25, 29, o texto diz, eu estou encerrando. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem de ser-lhe-á tirado. O propósito de Deus é tornar a nossa vida abundante de realizações. Amém ou não amém? Você vai viver uma vida abundante de grandes realizações, de grandes conquistas. Abundante. Conquistas, realizações, negócios, contratos, ministério. Um tempo de romper sobre a sua história. Mas se você não multiplicar, você acaba perdendo. Se Deus colocou e apontou na tua vida para que você possa prosperar naquilo que Deus confiou ao teu coração. Se você não usar a sua fé, isso vai se tornar uma bagunça, irmão. Se você não usar a sua unção, você vai morrer de ressentimento. Se você não usar a sua voz, em algum momento ela se calará e o eco dela não será o mais ouvido. Deus não quer te deixar acomodado com aquilo que você tem. Ele quer que você desenterre aquilo que você enterrou. A quarta coisa que eu quero dizer para você nessa noite, para a gente poder orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, é: você precisa desenterrar aquilo que você enterrou. A pergunta hoje é: o que você enterrou? Pastor, eu enterrei um negócio. Legal. Senhor, pastor, eu enterrei um chamado. Pastor, eu enterrei um ministério. Pastor, eu enterrei a empresa. Pastor, eu estou enterrando um casamento. E Deus está querendo usar, na verdade, aquilo que você está enterrando para poder multiplicar vida naquilo que você estava enterrando. O que você enterrou?
E Deus te entregou e não te entregou por acaso, entregou para que você possa alcançar o propósito dele, multiplicando isso na vida das pessoas que estão à sua volta, trabalhando sobre aquilo que Deus te deu. Porque a ousadia, ela produz uma recompensa. Os 3 chegaram no servo, os 3 chegaram no Senhor. O que trouxe 5, o Senhor disse: entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Entra. E ele vai lá e entra. Aí vem o segundo, que recebeu 2 talentos. Ele traz 4, ele diz: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra. E aí vem aquele que enterrou e diz: não, eu sabia que o senhor era mau. Ele não creu na bondade, ele creu, na verdade, na severidade do Senhor. Ele preferiu olhar para o pior ângulo, por isso que ele não tentou. Ele foi pessimista, por isso que ele não tentou. Ele não acreditou, ele não olhou com o olhar da esperança, por isso que ele não fez absolutamente nada. Se a sua perspectiva muda, tudo muda também. Se a sua mente muda, tudo muda também. A Bíblia diz, no texto de Salomão em Provérbios: assim como imagina a tua alma, assim é. Amém, amado? Assim como você pensa, é dessa forma. Então, o apóstolo Paulo nos recomenda a pensar nas coisas que são sublimes, são maiores, do alto, e não nas coisas que são terrenas, porque assim como imagina a tua alma, assim é. Este é um tempo de ousadia, é o tempo de tentar, é tempo, meu irmão, de partir para cima, é tempo, meu irmão, de fazer o melhor. Não é tempo de enterrar aquilo que Deus deu, mas é pegar aquilo que Deus deu e agir com base na confiança, e não agir com base no medo. Amém ou não amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Glória a Jesus. Eu sei que é uma palavra mais pedagógica, mas ela é tão importante, amado. Amém? Quem está sendo abençoado nessa noite aqui? Glória a Deus. A recompensa vem quando você utiliza de ousadia. Você precisa ser ousado para acessar novos ambientes. Quem é fiel, no pouco será colocado sobre o muito. Você de repente tem sido fiel com pouco dinheiro, mas Deus pode estar proporcionando um ambiente novo para que você possa viver. Você precisa ser ousado. É tempo de rasgar o medo e andar em fé. É tempo de andar em ousadia, multiplicando aquilo que Deus deu. Pare de proteger aquilo que você deveria, na verdade, estar multiplicando. Pare de ser tímido, pare de ser tacanho, pare de ser intimidado. Não seja intimidado por crítica alguma. Faça aquilo que você tem que fazer, lide, com as críticas, com confiança naquilo que Deus plantou no teu coração. Não dê, ouvidos às vozes que ecoam do seu lado, que não fazem parte do teu propósito. Para de ter medo. Se você tem um dom, use esse dom. Se você tem um chamado, então aceite o chamado que Deus tem na sua vida. Se Deus está te desafiando para algo maior, então vá cumprir com aquilo que Deus apontou para o teu coração. E quando você for ousado, o Senhor vai abrir novas portas para você. Portas essas que ninguém poderá fechar. É assim que um servo bom e fiel deve caminhar. A Bíblia diz que os 3 chegaram lá, mas 2 acessaram uma recompensa maior. O que destrava a recompensa é um sinal para terminar. Tá? Vou jogar o microfone nele. É brincadeira, está estragado o teclado. Está estragado, né? Vocês me falaram isso, não sei se é verdade. Ok, deve ser. Servo bom e fiel. Mas presta atenção. Os 3 chegaram, os 3 foram comissionados. 2 voltaram com a boa notícia, mas um foi negligente. Se você for negligente com aquilo que Deus te deu, você não vai crescer. Não seja negligente com aquilo que Deus entregou para você. Cresça, explore isso da melhor maneira possível. Faça o seu melhor, seja ousado.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, então se levante em fé, haja em fé, levante-se em fé, faça o melhor que você pode na condição que você tem, porque Deus vai te honrar. Amém ou não amém? Deus vai honrar você. Pô, pastor, mas eu não tenho hoje a melhor condição. Você acha que Deus precisa da melhor condição? Não, Deus precisa de você. Você posicionado, tentando, fazendo aquilo que você precisa fazer. Porque Deus vai colocar o chão para você pisar depois. Amém ou não amém? Então, essa parábola é uma parábola sobre multiplicação, sobre lidar com medo, com a vergonha, e agir com confiança e ousadia. Seja ousado, porque ser ousado também traz grandes recompensas. Não enterre o seu chamado, não enterre a sua vocação, não enterre aquilo que Deus chamou você para poder viver. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos falar com Jesus agora. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus, eu quero andar em confiança. Eu quero ser ousado. Me dá força, me reveste de coragem, de ousadia, porque eu quero avançar, porque eu quero crescer, eu quero cumprir o teu propósito. Me usa como instrumento nessa geração, me capacita, me habilita, me unge, derrama a tua unção sobre a minha vida. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu vou avançar, eu vou crescer, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Eu vou. Aleluia, aleluia. Com os olhos fechados, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós declaramos, meu Pai, um novo tempo, um tempo de avanço, um tempo de ousadia, um tempo de fé. Nós não queremos dar lugar, meu Pai, ao medo. Nós não queremos dar lugar, meu Pai, à crítica exagerada ao nosso coração. Nós não queremos dar lugar às desculpas. Nós não queremos nos encher de desculpas e justificativas, não. Nós queremos, meu Pai, crescer agora. Nós queremos, meu Pai, pegar aquilo que a gente estava tentando enterrar e agora, meu Pai, trabalhar sobre aquilo que o Senhor depositou no nosso coração. Eu sei, meu Pai, que em nosso meio o Senhor está levantando servos fiéis, homens e mulheres, meu Pai, que são fiéis ao Senhor, que trabalham, meu Pai, com confiança sobre aquilo que o Senhor depositou na sua vida. Homens, meu Pai, que decidiram se posicionar para poder viver grandes milagres, para poder viver, meu Pai, um tempo novo, uma história nova. Eu profetizo, meu Pai, que esta igreja, que este povo viverá um novo tempo, uma nova realidade, uma nova estação, um tempo de crescimento, um tempo de provisão, um tempo de fazer dar certo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor confiou talentos incríveis, dons incríveis ao teu povo, e eu te peço, meu Pai, nesta noite, que o Senhor possa ativar os dons, que o Senhor possa hoje, meu Pai, levantar os meus irmãos, que o Senhor possa, meu Pai, colocá-los agora de pé, que eles possam, meu Pai, agora enfiar as mãos na terra e tirar aquilo, meu Pai, que eles estavam enterrando, aquilo que foi soterrado com o tempo. Se o medo, meu Pai, fez com o coração dos meus irmãos soterrasse as promessas, levanta hoje os meus irmãos, levanta hoje, meu Pai, aqueles que viveram, meu Pai, grandes experiências, receberam grandes dons, mas o tempo, meu Pai, os levou a desacreditar. Levanta eles hoje, Pai, levanta teus filhos agora, unge a cabeça deles hoje, derrama a tua unção sobre as suas vidas. Levanta agora aquele, meu Pai, que não tinha coragem, equipa-o agora, meu Pai, com coragem, com vigor. Derrama o teu poder em nosso meio, coloca eles, meu Pai, num lugar novo, numa posição nova. Eu declaro que eles prosperarão, eu declaro, meu Pai, que eles crescerão, eu declaro, meu Pai, que eles serão abençoados, eu declaro, meu Pai, que multiplicará
e não haverá falta. Eu declaro, meu Pai, que eles viverão o melhor tempo das suas vidas. Eu declaro um tempo de novas recompensas no Senhor. Eu declaro um povo restaurado, curado, lares restaurados. Eu sei que o Senhor levantou o teu povo e deu dons aos homens. Levanta os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Oh! Levanta, meu Pai, aquele que ficou intimidado. Levanta aquele que ficou com medo. Levanta aquele, meu Pai, que temeu, que não agiu com base na confiança, mas que teve medo de tentar. Não cresceu por medo, não avançou por medo, não avançou porque o coração ficou agitado e teve medo, preferiu guardar, preferiu enterrar. Mas levanta hoje, Deus. Perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Levante as suas mãos. Não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vira para o vizinho e diga para ele: é tempo de multiplicar, é tempo de multiplicar, é tempo de avançar, é tempo de criar novas coisas, é tempo de avançar no propósito de Deus. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Não passou o tempo é agora. É tempo de multiplicar, é tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E a cura, Recebe. recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você crê nisso, amado? Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte. Unção, multiplicação, um tempo novo, um tempo de avançar, de multiplicar, de crescer. Não há espaço para o temor, não há espaço para o medo. Oh!
Vira para o teu vizinho e diga para ele: esse é o tempo de aceleração, de milagre. Esse é um tempo de colheita sobrenatural. É tempo de tentar, é tempo de realizar, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Pode aplaudir ele mais forte. Aleluia. Aleluia. Quero te liberar para você ir embora abençoado, amém ou não? Se você está nos visitando pela primeira vez, cadê o pessoal do Boas-Vindas? Deixa eu ver. Está aqui, esses amados irmãos. Amém? Vem cedo que tem café, os irmãos sempre trazem boas-vindas, né? Deixa o telefone com os meninos em nome de Jesus para a gente poder te abençoar. Tem pudim da Dani hoje também. Tem pudim. Passe lá, emagrece. Se você não está de jejum de doce, esse pudim dá o efeito contrário. Você come ele, 500 gramas. Se levar 2 é 1 quilo. Amém, irmão? Em nome de Jesus. É tipo, a gente ora para isso acontecer, né? A gente crê que pode acontecer esse milagre aí. Amém? Se você tem caneca, lá no fundo tem. Caneca, se você não pediu caneca, se você quer uma caneca, tem lá no fundo também, passe. Nós fizemos o primeiro mês de oferta no Mova-se, tá? Mês de janeiro. Para quem não sabe, o Mova-se é o departamento de missões, liderado pelo Bruno e pela Gabi. E tudo aquilo que a gente arrecada com venda de caneca, camiseta, etc., a gente abençoa esse movimento missionário poderoso, esse ministério missionário tão incrível. E nós tivemos muita alegria de poder fazer essa oferta, a primeira de muitas, em nome de Jesus, que a gente vai fazer. Nós vamos alimentar muitos missionários do mundo afora ainda, em nome de Jesus, amém? Então, se você não comprou caneca ainda da igreja, a gente vai também providenciar adesivo, né? Adesivo, irmão. Olha só que vergonha a gente não ter adesivo ainda. Culpa de quem? Pastor, do pastor. Culpa minha, né? Exatamente isso. Agora, nós vamos resolver. Nós vamos resolver. Você vai me ajudar. Já está resolvido? Ah, que bênção, irmão. Graças a Deus. Coloca o número do Pix aqui, se você vai ofertar, se você vai dizimar, se você vai passar maquininha, se você vai ofertar. Tem um envelope aí na tua cadeira, de repente. Pode pegar aí, se você quiser ofertar em dinheiro, você pode trazer aqui na frente. Está aqui o número do Pix, igrejarenovogim@gmail.com. Você pode escanear também o QR Code, se você vai dizimar e quer uma oração específica. Nós estaremos aqui na frente, eu, pastor, os meninos da intercessão também me ajudando, para a gente poder orar pela tua vida também, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém ou não amém? Quero te abençoar para você ir embora, cheio de Deus, em nome de Jesus, para que você possa contribuir, ofertar com tranquilidade. Levanta a tua mão direita o mais alto que você pode. Repita comigo assim: Senhor Jesus, me dê uma semana, um resto de semana, essa sexta, esse sábado, esse domingo, que sejam dias extraordinários, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu, temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia, daqui.
glória e aleluia.